Cânticos, capítulo 3, verso de número 6. Diz assim: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de toda sorte de incenso e pós aromático dos mercadores? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palaquim de madeira do Líbano, fez os estrados de ouro, prata. Ele fez o assento revestido com púrpura e o interior ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão, com a coroa que coroou a sua mãe no dia do seu desposório. Amém? Pode se assentar? Glória a Deus. Deus abençoe também a vida do pastor Silas. Prazer em conhecê-lo. Glória a Deus. Dê-me a sua atenção de presente. Espero poder servi-los na mesma proporção que os outros homens de Deus antecessores nessa tarde. Confesso que fiquei meio perdido, porque eu fui acompanhando desde o primeiro dia. E eu falava: Jesus, está parecendo um jogo de videogame, o Senhor só vai aumentando o nível. Mas Deus, Ele é bom, né, irmãos? Preste atenção. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, ele é um livro sapiencial. Ele é um livro que nos demonstra o amor do amado para a sua amada. Ou melhor, demonstra o amor do rei Salomão pela sua amada, a Sulamita. E o livro de Cantares, ele é considerado o mais belo dos cânticos, porque sempre quando ouvia ou tinha algum tipo de festa que o povo de Deus comemorava, era lido o livro de Cantares de Salomão. Pois bem, Salomão, com o amor à flor da pele, ele demonstra nas mais belas palavras, e algumas até meio que confusas, mais belos elogios à sua amada, como em Cantares, capítulo 1, verso 9, ele olha para a sua amada e diz: eu te comparo com as éguas dos carros de Faraó. É verdade que se algum jovem falar isso para uma varoa, não vai conseguir levar ela para tomar um açaí, mas Salomão, ele tinha algo a mais, ele sabia do que ele estava falando. E Salomão agora, com amor à flor da pele, a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 4, verso de número 32, que ele compôs mais de 1.005 cânticos e mais de 3.000 provérbios. E no período que ele escreveu os cânticos, Salomão já tinha cerca de 60 mulheres e 80 concubinas. Salomão já era casado com a filha de Faraó. Salomão já tinha muitas mulheres, mas ao decorrer da vida, Salomão também escreve o livro de Provérbios, a qual também é compilado por outros mestres daquela época, como Ezequias, entre outros. E agora, no fim da vida, quando Salomão também, em um período, havia se desviado do caminho do Senhor, a servir a outros deuses, nós vemos um dos mais belos livros, o livro do pregador, conhecido como o livro de Eclesiastes, onde Salomão ele começa dizendo que vaidade, tudo era vaidade, e lá no fim do livro dele, ele termina dizendo: realmente, de tudo aquilo que eu tive, de toda a riqueza, tudo que eu pude aproveitar, de todo o trabalho que se tem debaixo do sol, observei, de tudo, o fim é temer a Deus, porque Ele trará juízo, tudo aquilo que nós fazemos, quer seja bom ou quer seja mal. Mas agora nós vemos o rei daquela época escrever trocas de carícias e relacionamentos íntimos com a sua amada. Mas nós precisamos entender o que levou a este coro, a qual nós lemos aqui, que começa com uma pergunta no versículo 6, onde alguém tem uma visão, olha de longe e vê uma liteira. Alguém pergunta o que era aquilo, e nós vemos também nesse coro dizer que era o rei.
E eu acredito que nesses dias que passaram, antecessores, nós ouvimos falar de visões, mas uma das maiores visões a qual nós podemos ter é que naquele grande dia nós veremos Ele vindo em glória. E nós entendemos que agora o rei, ele vai construir um templo para o seu Senhor. Se nós observarmos do livro de 1 Reis, do capítulo 4 ao capítulo 10, é falado que ele construiu o templo para Deus, é falado que ele construiu o seu palácio, é falado que ele fez um jardim fechado, também é falado que ele fez um bosque no Líbano, é citado todas as coisas e todos os feitos deste rei. Mas eu quero que você entenda nessa tarde, é algo mais apreensível, mais íntimo, é algo que começa a mexer conosco, de dentro para fora. Eu quero que você tenha nessa tarde essa palavra, ou melhor, essa alegoria desse livro, falando do nosso amado para a sua amada, do nosso noivo para a sua noiva, e como se fosse uma troca de elogios. Eu quero que você entre comigo nessa história. Eu preciso fazer você entender qual foi o motivo a qual fez o rei se expressar dessa maneira para a sua amada. Pois bem, no livro de 1 Reis, capítulo 10, é citado que a fama do rei Salomão, ele se espalhou por todas as regiões circunvizinhas, todos os países. No livro de 1 Reis, capítulo 5 e capítulo 6, vai dizer que todos os reis, todos os príncipes, todos vinham até o palácio do rei para poder ouvir da sua sabedoria, ouvir tudo aquilo que Deus havia dado a ele, observar as suas riquezas, aprender estratégias, filosofias que o rei tinha a ensinar. E agora no livro de 1 Reis, capítulo 10, nós ouvimos dizer que chegou a fama desse rei a uma cidade, ou uma rainha de cultura etíope, na onde se encontrava na cidade de Sabá, conhecida como a rainha de Sabá. E no livro de 1 Reis, capítulo 10, ela vai dizer que não só ouve falar da fama desse rei, mas ela ouve falar do cuidado que esse rei tinha com os seus servos. Ela ouve falar do cuidado que esse rei tinha também com os seus soldados. Ela ouve falar que a mesa do rei era farta. Ela ouve falar que o povo a qual esse rei governava era um povo farto, era um povo alegre, era um povo que andava sempre adorando ao Senhor. E agora a rainha de Sabá, ela no seu íntimo deseja ir conhecer esse rei, saber se todas as coisas que ela ouviu falar desse rei era verdade. E a Bíblia diz agora que ela junta uma grande comitiva, cerca de 4 toneladas de ouro. Ela junta ouro da cidade de Ofir, que era um dos ouros mais puros daquela época. Ela junta muitas especiarias, perfumes, a qual a Bíblia diz, a qual Salomão recebeu naquela época, e ninguém havia lhe dado em tanta quantidade quanto a rainha de Sabá. E como era de costume, quando um rei iria visitar o outro, levar presentes e sair com presentes da cidade a qual foi visitada. E agora ela junta a sua comitiva, ela junta os seus soldados e diz: vamos agora até Jerusalém. Eu preciso ouvir dos meus próprios ouvidos, eu preciso ver com os meus próprios olhos se tudo que fala desse rei é verdade. Eu quero saber se esse rei é sábio, quero saber se esse rei ama o seu povo, quero saber se esse rei cuida dos teus servos, eu quero saber se realmente esse rei é tudo aquilo que eles andam falando em todos os países. E agora a rainha de Sabá atravessa o Lêmen, a rainha de Sabá atravessa o mar, e a rainha de Sabá agora chega na onde era o reinado desse rei, e agora ela é recebida por um arauto do rei, e agora ela vê um homem mas tão belo, um homem tão bem vestido, um homem de uma fala tão mansa, que ela fica meio que confusa, e não sabe se ele era o rei, ou quem era ele, se era um príncipe. E agora ela faz um sinal como de reverência a ele. Aquele homem olha para ela e diz: olha, rainha, eu não sou o rei deste palácio, desse reinado, não, eu sou apenas um mensageiro, um servo, eu sou apenas um arauto. E a rainha de Sabá, ela guarda aquilo no seu coração, pensando: como pode apenas um servo de um rei se vestir tão bem, falar tão bem, ser tão bem cuidado? E a Bíblia diz que ela guarda enigmas no seu coração, a ponto que o rei pudesse decifrar. E quando ela chega na cidade com a sua comitiva, o arauto agora vai fazer meio que um tour com ela na cidade até chegar ao palácio. E agora, antes de entrar no reinado do rei, antes de entrar na cidade, ela passa por um lugar deserto,
deserto, e nesse lugar deserto ela observa alguns trabalhadores de vestimenta branca, ela observa homens e mulheres que estavam pisando uva, confeccionando o melhor vinho para mandar para dentro do palácio do rei. E agora ela guarda aquilo na sua mente e ela continua acompanhando o arauto do rei. Ela agora entra na cidade. Quando ela entra na cidade, ela observa um povo alegre, ela observa os mercadores vendendo muitas especiarias, ela vê muitos tecidos igual outras regiões que ela foi, não tinha igual, ela sente aromas igual outros reis que ela visitou, ela nunca sentiu igual, e agora ela vai guardando isso no seu coração, e agora a rainha anda no meio da cidade, quando de repente ela sente um aroma de belas flores, ela sente um aroma de mirra, de cálamo, e agora ela guarda aquilo no seu coração, porque Cantares vai dizer que quando o vento soprava sobre o jardim fechado do rei, o aroma era espalhado pela cidade, e quem sentia aquele cheiro, sabia que era do jardim fechado do rei. E agora a rainha de Sabá continua o seu tour pela cidade, ela passa entre os mercadores e não compreende como um povo tão amado consegue amar os seus reis, porque as regiões que ela visitou, os reis regiam o povo com vara de ferro, com altos impostos, o rei não cuidava do seu povo, não amava o seu povo, o rei sempre absorvia do seu povo, mas só que esse reinado que ela visitou era diferente. Ela começou a observar que esse rei era diferente, e mais ainda ela desejava conhecer esse rei, e agora ela entra na cidade. E quando ela está na cidade, passou pelos mercadores, ela começa a observar de longe que existiam 7 torres. E ela observa que nessas 7 torres existiam 7 atalaias em cada um delas. E tinha as suas trombetas, a espada, a cinta, as suas flechas. E ela guardava aquilo no seu coração. E mais ainda ela queria conhecer esse rei. E agora ela continua em direção ao palácio real. E na direção do palácio real, ela observa o templo que ele fez para o seu Deus, e ela observa quão belo templo aquele templo, observa as pedras que foram cortadas bem maravilhosamente, ela observa as joias que estavam naquele templo, ela observa que os sacerdotes entravam queimando o incenso, fumaça saía de dentro daquele templo, e mais ainda, ela queria conhecer esse rei, e a Bíblia vai dizer que quando ela entra dentro do palácio do rei, ela fica extasiada, como fora de si, ela fica de boca aberta, porque os historiadores vão dizer que quem andava no palácio do rei olhava para aquele piso de cristal, parecia que estava andando sobre as águas. Ela olhou as madeiras de cipreste, ela olhou tudo que o rei fez naquele palácio, e agora a rainha sente um cheiro, o cheiro que vinha da cozinha do rei, e agora ela vai até a cozinha do rei. Quando entra na cozinha do rei, ela vê muitos cozinheiros andando para lá e para cá, ela observa os utensílios da cozinha do rei, ela observa os servos entrando e saindo, os uniformes dos servos, ela observa que na cozinha estava todo mundo alegre, e agora ela não entende, porque ela vê muitos cozinheiros cozinhando apenas para um rei, algumas princesas, concubinas e alguns convidados, e ela observa que não era comida de segunda, era tudo colhido, era tudo fresco, e agora ela chama o chefe dos cozinheiros e pergunta: olha, por que tudo isso? Porque nós temos aqui, ela observando, eu vejo colheres de prata, eu vejo pratos de bronze, eu vejo as panelas de bronze e prata, e no fundo escrito santidade ao Senhor, e ela não entendia aquilo, e agora o chefe do cozinheiro dá um sorriso para ela, e diz: rainha, o rei aqui cuida do seu povo, o que sai da cozinha do rei, não é só para o palácio, mas também vai lá para a cidade do povo, porque o rei ama também o seu povo, e alimenta o seu povo, e ela diz: não, isso não pode acontecer, um rei não pode se rebaixar tanto, a ponto de se igualar com o seu povo. Agora aquele cozinheiro dá uma risadinha para ela e diz: rainha, eu não sei como que é lá da onde você veio, mas aqui na casa do rei, o que tem na mesa do rei, os servos do rei também comem, o que tem na cozinha do rei, a cidade também come. E agora mais ainda, ela quer conhecer esse rei, e agora ela vai para o meio do pátio central, ela observa uma grande festança, como essa daqui no meio daquele pátio,
pátio, ela olha para a sua direita, vê os levitas louvando ao Senhor, olha para a sua esquerda, olha os sacerdotes adorando ao Senhor, e de repente olha aquela mesa farta no meio do pátio, ela observa os soldados comendo, ela observa os servos na mesa, ela observa até os escravos andando no pátio, e ela não entende aquilo. Ela olha para o trono, mas o trono estava vazio, porque ela tinha costume dos lugares que ela visitava, de olhar um rei no seu trono, com a sua coroa, com a sua orla, com o seu cetro na mão, com os seus servos em volta, mas aquele reinado era diferente. Não tinha um rei naquele trono, não tinha um homem com coroa, não tinha um homem com a sua orla, não tinha um homem com o seu cetro, e agora